podemos meditar nesse tema, uma compreensão surpreendente com respeito à pessoa de Jesus, que uma mulher pecadora vai realizar na casa do fariseu, junto aos judeus. Capítulo 7, nós vamos começar aí no verso 36 e vamos até o 50. Eu vou colocar o texto para vocês aqui. Se você não está enxergando, abra sua Bíblia aí. Tem uma letra um pouquinho pequena. Para aqueles que estão aqui mais próximos vai dar. Para quem está mais distante não vai dar, né? Mas é apenas para identificar esse texto. Eu vou ler. Os irmãos acompanhem, por gentileza, com atenção, a leitura sobre esse texto. Uma pecadora se coloca aos pés de Jesus. Ela vai ungir os pés de Cristo, vai se derramar em lágrimas diante da presença do Messias, enviado por Deus para alcançar o pecador perdido com perdão. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por trás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outros 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Ou o amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me destes ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse texto que lemos e que há de ser da instrução do Espírito Santo ao nosso coração, para que, quem sabe, possamos também ter uma compreensão exata, melhor, surpreendente, com respeito à pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a sairmos deste encontro, onde vivemos a oportunidade de nos assentarmos com Ele à mesa na ceia. Saímos com o coração conhecendo mais e mais aquele que muito nos amou na cruz do Calvário. Uma compreensão que nos surpreende, que surpreende a todos, que é declarada por Jesus, instruída pelo próprio Jesus, aqueles que com Ele estavam na casa daquele fariseu. Por alguns motivos. Primeiro, porque ela, com certeza, com grande convicção no coração, ela sabe muito bem diante de quem que ela está. Há uma história que é contada
e que às vezes você pode ter conhecido também. Fala de um senhor que estava no trem, cerca de 70 anos de idade, e ele estava lendo um livro de capa preta. Nesse momento em que ele lia o livro de capa preta, havia um jovem cientista que também estava lá e juntamente estudando seus livros científicos. Ele então vai se voltar ao velho, ao ancião, e vai interromper a sua leitura, e ele então vai dizer a esse senhor, logo identificando que o livro que ele lia era a Bíblia Sagrada. Sem muita cerimônia, ele vai perguntar ainda: Senhor, o senhor ainda acredita nesse livro, em suas crendices, em suas fábulas? E o velho então vai dizer: sim, eu acredito, não deveria acreditar, esse é um livro de crendices, para mim é a palavra de Deus, ou estou errado? Ele começa então a continuar a corrigir aquele ancião, dizendo: mas é claro que está errado. O senhor deveria estudar melhor a história, deveria estudar melhor as descobertas científicas, deveria se voltar mais para tudo aquilo que envolve a história universal, e veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura creem em Deus verdadeiramente. Somente aqueles que não querem aprofundar-se nos estudos, que não quer perceber de fato a razão de todas as coisas, é capaz de acreditar que um Deus, do nada, é capaz de fazer tudo. Então esse idoso, ancião, cuidadosamente, é aquele que vai dizer: e você poderia então me ensinar, me falar um pouco mais sobre isso? Ele diz: se eu tivesse tempo, sim, falaria, mas agora eu vou descer na próxima estação, não há tempo suficiente para isso. Nós vamos fazer o seguinte: só me dá o seu cartão, me deixa o seu contato, depois eu vou fazer um contato, nós podemos conversar, eu posso declarar para o senhor todas essas verdades, descobertas científicas tão preciosas que o senhor provavelmente não conhece, por isso exerce ainda essa fé. Ele então tirou do bolso o cartão e deu ao jovem. No cartão estava escrito: professor Dr. Luiz Pastor, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. Aquele jovem não sabia com quem conversava, não sabia quem ele havia encontrado naquele trem. Pensava que tinha encontrado uma pessoa que não tinha cultura, que não tinha ciência, que não tinha conhecimento. Por isso ele fez aquelas afirmações que fez ao grande doutor. Isso nos ensina que um pouco de ciência pode nos afastar de Deus, mas o grande conhecimento só nos aproxima dele. Às vezes nós temos que ter convicção diante de quem nós estamos, quando nós nos reunimos para cultuar o Deus Todo-Poderoso. Quando nos reunimos para clamar pelos cuidados de Deus em nome de Jesus. Quando nos assentamos à mesa para comer de um pão que representa o corpo que foi dado por nós na cruz do Calvário, no grande amor com que nos amou. Quando celebramos o verter de um sangue, daquele que não poupou a sua vida, antes se entregou por nós, e sendo puro e justo, padeceu as dores dos pecadores, sofreu a punição que era justa para mim, para que, em razão do castigo que sobre ele foi imputado, eu possa ou pudesse, na fé, no conhecimento de Deus, encontrar a paz que vem de Deus para todo aquele que crê. Então essa pecadora, mulher, que entra na sala, na casa do fariseu, que se prostra aos pés de Cristo, é alguém que com certeza tinha muita convicção de quem ele era.
A mulher, ela vem, ela se assenta e ela se prostra, porque ela sabe muito bem diante de quem ela está. Essa é uma preocupação que nós precisamos ter. Essa mulher vai dar ao Senhor a honra que lhe é devida. Vai se ajoelhar diante dos seus pés. Vai beijar os seus pés. Vai ungir os seus pés com um bálsamo precioso. Vai enxugar os pés de Cristo com os próprios cabelos. Ela chora diante de Jesus. Ela presta serviço. Ela oferta preciosidade. Ela sabe que está diante de alguém que merece toda a honra, todo louvor, toda a glória que é devida ao ser humano dar diante dos céus e da terra, o nome que está sobre todo nome, o nome precioso de Jesus. Salete mencionou o livro de Apocalipse, mencionou o texto de Cristo diante do trono, junto ao trono do Pai. Mencionou quanto anciãos, a igreja reunida, proclama de que aquele que está sentado no trono, Cordeiro Pascual que foi morto, que verteu seu sangue, é aquele que é digno de honra e de glória e de louvor hoje e para todos sempre. Essa mulher reconhece isso. O fariseu não. Lembrando e parafraseando um colega nosso, que veio dizer, ser um dos nossos preletores num acampamento de jovens de carnaval, ele poderia dizer a esse fariseu: fariseu, você não entendeu nada, não é isso, Fred? Você não entendeu nada. A mulher pecadora, sim, entendeu tudo. O fariseu não viu em Jesus quem ele era, não deu a ele a honra que devia. Quando o judeu convida alguém para entrar na sua casa, para ir da sua casa, e se ele reconhece nessa pessoa uma pessoa digna de honra, ele tem alguns rituais que ele precisa cumprir. Nós estávamos agora na Missão Evangélica Caiuá, e nós fomos visitar uma família, para que os voluntários pudessem conhecer uma oca, pudesse ser acolhido por uma família. Ali nós oramos, ali nós cantamos, glorificamos a Deus, levamos o Evangelho também, com as canções, com a nossa vida, com a nossa presença, com as doações que nós fizemos lá. E a sala de estar do índio é a porta da sua cozinha, no pátio, no quintal. É ali que ele recebe as pessoas. Dentro da casa do índio, só entra aqueles que ele considera como membro da sua família. Aquele sujeito, amigo, mais chegado que irmão. As demais pessoas que ele pouco conhece, como nós éramos pouco conhecidos, são recebidas no quintal, na porta da cozinha. É ali a sala de estar. É ali que somos acolhidos. É a cultura. O judeu tem a sua cultura para receber. Tem os seus princípios, tem os seus passos. Quando alguém vinha, era convidado para ir à casa de um judeu, e ele de fato considerava, ele chamava um dos seus servos, e ele lavava os pés, pedia aos servos que lavassem. Quem sabe até mesmo ele mesmo poderia lavar os pés do visitante que é honrado na nossa casa. Se ele entendesse que esse visitante fosse igual a ele na posição social, ele dava um beijo no rosto chamado ósculo santo, que é mencionado aqui que Jesus disse: você não lavou os meus pés, nem providenciou ninguém para fazer isso. Você não me deu o ósculo santo, ou seja, você não me considerou nem igual a você. Muito menos você me consideraria como um profeta, que seria digno de ter a minha cabeça ungida com óleo, como alguém que vem na sua casa da parte de Deus, numa missão de Deus, num propósito do Pai Celestial, do Deus de Israel. Então ele está dizendo: olha, ela entendeu quem eu sou. Ela chorou diante da minha presença. Ela me honrou com o bálsamo precioso que foi derramado, com as lágrimas que rolaram nos meus pés, com o enxugar dos pés com o próprio cabelo. Essa mulher, ela de fato compreendeu quem eu sou. O fariseu já não compreendeu. Às vezes, irmãos, me preocupa um pouco como nós agimos com respeito a estarmos na presença de Deus, na presença de Cristo. Nos nossos cultos comunitários aqui,
Quando entoamos as nossas canções, oramos, buscamos a Deus, será que de fato temos a ideia, temos a compreensão preciosa, grandiosa, de quem é o Deus que buscamos? De quem é o Deus que adoramos? Da santidade que esse Deus tem, do amor que Ele tem por nós, do sacrifício que Ele fez. Temos a consciência, de fato, de que aqui nós devemos prestar ao Senhor o nosso melhor, porque Ele deu o melhor pela nossa vida, que é o Seu Filho unigênito. Temos a consciência de que quando abrimos os nossos lábios para entoar louvores, o fazemos com o coração cheio de gratidão, porque o que Deus fez por nós, a graça de Deus se manifestou na cruz, a herança dos céus, que pela fé em Cristo herdamos, não tem nada nesse mundo que possa se comparar com uma bênção tão grandiosa, com um amor tão intenso, tão eficaz como esse. De que por mais que possamos visualizar atitudes de amor, atitudes de cuidado, atitudes de provisão, de carinho, daqueles que fazem parte da nossa casa, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos filhos, dos netos, dos avós, dos vizinhos, dos amigos, nada vai se comparar com o amor de Deus que se manifesta por nós na cruz do Calvário. E ninguém nem nada pode fazer por nós e trazer sobre nós, sobre a nossa história, bênçãos, cuidados, provisão, assistência, suprir de necessidades, como Deus fez por nós em Cristo Jesus. Às vezes eu fico imaginando se nós temos essa compreensão tão surpreendente que essa mulher teve, de quem de fato é o Senhor, de quem de fato é Jesus, de quem se assenta com a gente à mesa e diz: tomai e comei, esse é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Porque me parece em alguns momentos, e às vezes até para mim mesmo, que isso aqui é apenas um encontro de praxe dominical que a gente vai para bater o cartão, para completar a agenda, porque se eu não for na igreja, nem parece que era um domingo. Eu vou iniciar a semana pensando: olha, será que nós não tivemos domingo essa semana? Porque eu não fui à igreja, eu não estive no templo, eu não revi meus irmãos. E é bom estar no templo, e é bom rever os irmãos, mas nós temos que vir ao templo, rever os irmãos, sem perder a consciência de diante de quem estamos, de quem é o Senhor, do que Ele fez por nós, do que Ele espera de nós. De que Ele é um Deus, como nós cantamos, como nós já lemos aqui, que manifesta a sua justiça, que não aceita adoração, busca pelo Senhor, misturada com pecados não confessos, com iniquidade constante, de que Deus não se agrada, não se alegra daqueles que louvam com os lábios, mas mantêm o coração longe do Senhor, que não lhe obedecem aos mandamentos, não observam os estatutos, não cumprem os seus juízos, e que vêm adorar o Senhor apenas de lábios, mas não estão conectados com Deus de verdade, não estão zelando pela comunhão com Deus de fato. Qualquer coisa os distrai, qualquer coisa os tira daqui, qualquer coisa, qualquer situação, qualquer motivo é mais importante do que vir ao templo, do que estar com os irmãos, do que se colocar na presença de Deus. E esses momentos de adoração comunitária que nós vivemos e que nos dá a possibilidade de agir como essa mulher agiu, de fato manifestando diante de Deus que nós compreendemos quem Ele é. Nós compreendemos o que Ele quer. Nós entendemos o que Ele fez por nós e nós entendemos e compreendemos muito bem o que Ele espera que façamos. Em gratidão, em retribuição, em amor também, porque Ele nos amou primeiro. Isso sem falar, irmãos, na nossa vida de adoração, de culto ao Senhor, fora dos portões do templo. Quando nós atravessamos aqui e saímos pela calçada e saímos pelas ruas, cada um para a sua casa, cada um para as suas atividades da semana, e parece que vivemos lá como se Deus nem existisse. Não há um linguajar sadio, não há uma atitude correta e justa, não há um sentimento de igualdade com o outro, de cuidado com o próximo.
Agimos às vezes com soberba, agimos às vezes nos achamos os donos da situação, ou no direito de ter tudo e o outro não precisa ter nada. Saímos e esquecemos que a nossa vida é um culto, e o culto a Deus não se restringe a momentos que vivemos aqui juntos, mas ele se estende na nossa vida, na maneira como servimos ao Senhor aí fora, na maneira como testemunhamos do Senhor para os outros, na hora de fazer os nossos contratos, de acertar as nossas contas, de tratar o nosso vizinho, de cuidar do nosso cônjuge, de amar os nossos filhos, de respeitar e honrar os nossos pais, de nos conduzir com lealdade nos exames das provas das faculdades. Nós nos esquecemos. E como o salmista às vezes nos alerta e nós não nos lembramos, nós aceitamos o conselho do ímpio, nós nos detemos no caminho de pecadores, nós nos assentamos à roda dos escarnecedores, que às vezes falam mal de Deus, falam mal da fé, falam mal daquilo que Deus acredita, que Deus proclama, que Deus revela na sua palavra. A nossa vida vai sendo vivida sem nenhum culto a Deus. O fariseu era de quem mais se esperava uma vida de culto, é de quem mais se esperava a honra devida ao Messias, ao Cristo anunciado por Deus. Ele é aquele que mais precisava identificar, que melhor poderia compreender, mas ele não compreende. Ele que convivia muito mais com a religiosidade, ele que convivia muito mais com os textos sagrados, com o dito dos profetas, muito mais do que essa mulher pecadora. Contudo, ela expressa uma compreensão surpreendente da pessoa de Cristo, e o honra, e o glorifica, e expressa a sua gratidão, e manifesta o seu amor, o seu carinho. Ela vem e se quebranta diante de Cristo, porque reconhece a sua santidade, reconhece o seu amor, sabe de que dele pode vir compaixão. Já o fariseu recebe Jesus como uma pessoa qualquer, como um cidadão qualquer, como aquele a quem ele quer levar para casa para afrontar, para procurar um momento oportuno para levá-lo à queda, para o desmerecer, desacreditar. E às vezes eu vejo que nossa participação no culto comunitário ou fora, no culto de vida, desacredita o Evangelho, desacredita a fé, desacredita o nome de Cristo, o amor de Deus, a igreja, porque nós não compreendemos bem quem nós representamos, quem é merecedor do nosso louvor, da nossa adoração, quem deve ser honrado na nossa vida. Nós achamos que precisamos honrar nós mesmos. E às vezes fazemos de tudo para que o nosso nome se torne célebre, para que as nossas conquistas aconteçam, para que aquilo que é expectativa do nosso coração se realize, e esquecemos do amor de Deus, da graça de Deus que fez por nós algo tão maravilhoso como a salvação que dele recebemos. Então essa mulher nos surpreende na compreensão que dá de Cristo e nos alerta como nós vemos Jesus, quem ele é para nós. Em razão do que fazemos, em razão do que falamos, em razão de como nos portamos no templo, especialmente fora do templo. Quem é o Senhor para mim? Como eu o vejo na minha vida? Porque às vezes nós o temos como Salvador, mas não queremos tê-lo como Senhor. Porque teríamos que abrir mão de coisas que gostamos, de atitudes que realizamos, que desagradam a Deus, de companhias, de lugares que muito nos agrada, que muito nos satisfaz e que entristece o nosso Senhor. Então essa mulher se lança aos pés de Cristo, muito consciente de quem ela é, porque ela tem uma compreensão de Cristo extraordinária, especial, preciosa. Sabe diante de quem está. E sabe quem é. Você sabe quem você é? O fariseu sabe quem ela é, ou pelo menos pensa que sabe. Ele olha para aquela mulher e ele vai dizer logo, se ele soubesse, vai pensar lá com a sua cabeça, com os seus botões, se ele soubesse quem é essa mulher que derrama o bálsamo, que chora os seus pés, que enxuga os pés com os cabelos, se ele soubesse a vida que ela leva lá fora, na cidade, o título que ela tem lá de pecadora, ele jamais aceitaria isso. Se ele fosse profeta, ele saberia. Mas Jesus sabe quem é.
As questões que nós vemos é que nós precisamos ter a compreensão exata de quem nós somos. E aí existe uma questão que você tem que pensar. Existe a pessoa que você pensa que é, onde você vai destacar as suas virtudes, as suas capacidades, os seus amigos, os acertos que você já teve na vida, algo de bom que você já fez. Então você sabe e você pensa, eu sou assim, eu posso assim, eu tenho essa capacidade, essa condição. É como você se vê. E você está sempre enganado. Nunca nós somos exatamente como nós achamos que somos. Existe o outro fato que é o que as pessoas dizem que nós somos. Eles têm uma visão da nossa vida, pelo convívio que temos com eles. Então eles vão avaliar, né? O Knight, ele é assim, assado, desse jeito, tem esse temperamento, tem aquele pensamento, tem aquela posição, né? Ele tem aquele jeito de ser, né? E ele é assim, e a pessoa pensa assim, eu te conheço muito mais do que você mesmo. Tem alguns que conversam com a gente 15 minutos e já acham que fez a leitura da nossa personalidade todinha. Sabe da gente mais do que a gente. Eu posso garantir para vocês que eu estou errado no que eu penso de quem eu sou, e ele está errado, ou ela está errada na avaliação que ela tem de mim, no que concerne a 100% de acerto. Ninguém tem, nem ele, nem eu. Mas existe alguém que me conhece bem, mais do que eu mesmo, mais do que aquele que está à minha volta e comigo convive, que é o nosso Deus. A Bíblia diz que o Senhor nos conhece. De longe já penetra o nosso pensamento. Sabe quando nos assentamos, quando nos levantamos. Sabe o que passa no interior da nossa alma, sabe o que fazemos e o que nos motivou a fazer. Conheci o fariseu que orava no templo e nas ruas em voz alta para ser aplaudido, e sabia o que o motivava: o reconhecimento, muito mais do ser humano do que de Deus, os aplausos, ter o nome destacado, ter a sua posição social em destaque, em reconhecimento. Porque Jesus olhava para dentro do fariseu e dizia: vocês têm belas atitudes por fora, mas são mal cheirosos por dentro, são como sepulcros caiados, branquinhos por fora, podres dentro. A vossa intenção, o vosso propósito é aquele que não agrada a Deus, por isso as suas obras são más. São raças de víboras. São atores, são hipócritas. Representam bem um papel que vocês gostariam de ser, mas não são. Então ele conhece o que passa no coração do fariseu quando começa a julgar a atitude da pecadora e a atitude de Cristo. Ele está dizendo: eu conheço essa mulher. Ele está dizendo: se esse que se diz profeta não sabe quem é essa mulher e acerta essa adoração, eu posso dizer: ele não é profeta. Eu conheço. Eu posso dizer quem ele é. Então ele começa a julgar a mulher, ele começa a julgar a Cristo, porque ele acha que sabe. Acha que sabe quem ele é, acha que sabe quem os outros são. Jesus vai fazer o julgamento correto, ele vai dizer exatamente o que a mulher é. E ela sabe que ela é pecadora. Por isso ela se quebranta aos pés de Cristo. Por isso ela expressa honra, ela expressa louvor, ela expressa gratidão. Por isso ela vem em busca de compaixão, ela vem em busca de misericórdia, ela vem em busca de uma graça, de uma bênção que Deus, através de Cristo, pudesse providenciar para a vida difícil, pecadora, que ela vivia, em razão dos seus erros, em razão das suas iniquidades, das suas falhas. Ela se lança aos pés de Cristo. Porque para chorar aos pés de Cristo, para derramar o bálsamo, para enxugar com os próprios cabelos, é a atitude daqueles servos quebrantados que reconhecem a grandeza dos seus senhores e que vêm diante dele pedir clemência, pedir compaixão: tem misericórdia de mim. Essa mulher se coloca na posição de pecadora, de carente, de falha,
de um servo, de uma serva que errou com o seu Senhor e que vem agora bater no peito e dizer: tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, pecador, como o publicano que entrou no templo com o fariseu, orando e clamando e batendo no peito, reconhecendo os seus pecados, as suas falhas, as suas iniquidades. Essa mulher, ela vem reconhecendo quem de fato ela é. Eu sou aquela que preciso me colocar aos pés de Cristo. A minha posição não é outra, senão a de lavar os pés do meu Senhor, de chorar, de clamar aos pés dele por clemência, por perdão, por compaixão, por misericórdia, em razão de quem eu sou, do que eu faço, dos erros que cometi. Então o fariseu não sabia bem quem ele era. Essa mulher está bem consciente de quem ela é. E é assim que Deus sabe. Deus sabe exatamente quem somos. Não adianta tentar disfarçar. Não adianta tentar passar por uma pessoa que nós não somos. Não adianta tentar fazer parecer uma espiritualidade, uma fé, uma confiança que nós não temos, uma unção que nós sabemos que não existe. Que se manifesta às vezes no templo, que faz as pessoas pensar que nós temos, que nós somos espirituais, que temos comunhão com Deus, que falamos com Deus, que vivemos com Deus, e às vezes não há nada disso. As pessoas olhavam para os fariseus e aplaudiam. Que homem de Deus, que fé grandiosa, que procedimento santo. Jesus olhava e dizia: pecadores, podres, mal cheirosos, medonhos, hipócritas, falsos. Então, Deus de fato sabe quem você é. Deus sabe o amor que Ele tem que ter pela sua vida. Por isso que Ele conta essa história do credor que está diante dos seus devedores. Um deve muito porque peca muito, erra muito, o outro deve menos, mas todos precisam da compaixão. E Ele então vai perdoar igualmente a todos os contritos, a todos os arrependidos, a todos que reconhecem os seus erros, as suas falhas, reconhecem de fato quem são. Paulo chega a dizer, em toda a sua grandeza, com todo o seu trabalho, com todo o seu empenho em favor do reino de Deus, com açoites, com prisões, com a pregação da palavra, com as muitas viagens: Senhor, eu não passo de trapo de imundície. E todo ser humano é pecador, e eu, Senhor, o principal deles. E o sentimento que vai no coração dessa mulher é o sentimento que está no coração de Paulo nesse momento, nessas declarações tão grandiosas. Uma compreensão da nossa fragilidade, do nosso pecado, da nossa podridão de alma, diante da santidade de Deus, diante da pureza de Deus. Do quanto nós amamos pouco, em razão do muito amor que recebemos, porque nós perdoamos pouco. Mas quem muito perdoa é porque muito ama. E é por isso que o Senhor Jesus nos amou primeiro na cruz do Calvário, e não se importou com as dores da crucificação, mas levou sobre si as nossas dores, a nossa morte. Padeceu em razão dos nossos pecados, para nos dar a graça grandiosa da vida eterna, do herdar do reino de Deus, dos sermos transformados em filhos de Deus. E às vezes nós achamos que nós somos mais, simplesmente pelos títulos que nós conquistamos, pelos diplomas que penduramos na parede, pelo tamanho da nossa conta bancária, por onde chegamos, pela sabedoria, pelo conhecimento que adquirimos. E essas coisas todas diante de Deus se tornam nada, diante daqueles que reconhecem Jesus o Salvador e se colocam com essa mulher e dizem: Senhor, o bem mais precioso que temos, o título mais precioso que temos é o Senhor, e é o título de filhos de Deus, servas do Senhor. E nada pode importar mais, e nada vai valer mais para nós do que essa grande verdade, essa grande compreensão que a sua palavra nos traz. O Senhor nos amou primeiro, e nós precisamos dessa compaixão, dessa misericórdia do Senhor, senão o que será de nós? Estamos perdidos. Mas Cristo veio para os perdidos.
Cristo vem para pecadores. Para aqueles que, assim como esta mulher, se reconhecem assim. Ele mesmo, num outro momento, faz uma declaração: os sãos não precisam de médicos, sim os enfermos. Quem acha que está tudo bem, que está com a saúde espiritual em dia, para que precisa de Cristo? Você acha que a sua saúde está bem, você não vai no médico, você não vai procurar um hospital, você vai tomar uma injeção de graça, vai ficar hospitalizado à toa. Ninguém quer isso. Ele procura o médico quando ele está reconhecidamente enfermo. Então Jesus está dizendo: quem sente a enfermidade do pecado, quem sente a dor do pecado, quem sente o dano do pecado, quem se sente pecador, pecadora, esse vem até mim, vem com o coração contrito, vem com lágrimas nos olhos, vem com sentimento de gratidão, vem para buscar a compaixão daquele que pode se compadecer e perdoar. E ele então vai expressar sua compaixão, porque ele viu nessa mulher um sentimento sincero de quem ela é de verdade. Enquanto o fariseu se passava por uma pessoa que ele não era. Não havia uma compreensão que pudesse nos surpreender, como houve na pecadora que surpreende ao se lançar aos pés de Cristo, apesar de saber quem ela é. O Senhor nos conhece bem. É Ele que pode nos purificar a alma. É Ele que pode ouvir o nosso pranto. É Ele que pode nos socorrer diante do sofrimento. É Ele que pode dar razão à nossa fé. É Ele que pode de verdade ouvir a nossa prece, estender para nós as mãos. Essa mulher, ela reconhece quem é Jesus, ela sabe quem ela é, porque ela sabe muito bem o que Jesus pode ainda fazer por ela. E Jesus então vai desafiar um pouco os fariseus e aqueles que estão naquela casa. E vai dizer à mulher: mulher, perdoados estão os seus pecados. Se você é reconhecida na cidade como pecadora, a partir de hoje, você não leva mais esse título na sua vida. Está perdoada. Se é assim que eles te conhecem, se é assim que você é identificada, se é esse o peso que você leva na sua história, onde você vai, naquilo que você faz, nos lugares que você frequenta, nos ambientes onde você passa, alguém vai dizer: mas que mulher bonita, que mulher perfumada, mas sempre vai ter aquela frase: mas pecadora. Se há sempre algo que te identifica, que te marca negativamente, faz com que esse fariseu pudesse declarar, se ele soubesse quem é essa mulher, se faz com que outro homem, outra mulher da cidade pudesse declarar: se ele soubesse o que essa mulher faz, quem ela é de verdade. Porque alguns dos nossos erros, alguns dos nossos pecados, traz uma marca para a gente a vida toda. Fulano é bonzinho, fulano é trabalhador, mas fulano é bonito, fulano é joia, bacana, mas essa mulher, ela era identificada, marcada pelo mais. Pela atitude que apontava o seu defeito, o seu erro, a sua falha. Porque a sociedade é assim que nos vê, por isso que nem sempre ela está certa. Nunca vai estar certa 100%. Nunca vai saber de verdade quem você é. Porque enquanto você aponta muito mais e destaca muito mais as suas virtudes, a sociedade à sua volta vai destacar muito mais os seus defeitos. Mas Deus, que nos conhece bem, sabe por que vamos à sua presença, é aquele que nos ama, nos amou a ponto de dar a própria vida. Ele é aquele que sabe o que precisa fazer por nós. Naquele momento ele vai mudar a história dessa mulher e vai dizer: mulher, perdoado estão os seus pecados. Daqui para frente, você vai ser reconhecida como a mulher que teve os pecados perdoados e não mais como a pecadora. Pecador é coisa do passado. Vai em paz. Vai com tranquilidade, vai com sossego na alma, vai com a alma lavada,
cabeça erguida. Segue para a nova vida, segue para um tempo novo, para uma nova história, para uma nova perspectiva. Segue a sua história de maneira diferente. Vá em paz. Houve um cidadão ladrão, coletor de impostos, que desejou um dia ver Jesus. A multidão o cercava, ele era alguém de pequena estatura. Esse homem é chamado na Bíblia de Zaqueu. Ele vê que Jesus vem na cidade, ele sobe numa árvore. E o que mais o surpreendeu, eu tenho certeza, é que ele subiu para ver Jesus. Mas o que aconteceu é que Jesus o viu lá. No meio da multidão, Jesus parou embaixo da árvore, olhou para Zaqueu e o chamou pelo nome e disse: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. Me convém pousar em sua casa, vou te fazer uma visita. Esse homem recebeu Jesus na sua vida, na sua história. Esse homem pecador, ladrão, cuidava dos impostos, cobrava os impostos, cobrava um pouco mais, defraudava as pessoas, cobrando indevidamente os custos, os valores, acima do que lhe era devido. Depois que Cristo passa na vida desse homem, fita esse homem nos olhos e visita a sua casa e a sua história não é mais a mesma. E aquele coletor de impostos, ladrão, já não vai ser mais chamado de ladrão, ele vai ser chamado de benfeitor. Ele vai dizer: Senhor, vou dar aos pobres a metade dos meus bens. Se eu defraudei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais, 3 vezes mais. É 3 ou é 4? 3 vezes mais. Essa vida de ladrão, essa vida de corrupto, eu não quero mais. Porque o Senhor me fitou nos olhos. O Senhor me viu como ninguém viu. O Senhor se compadeceu de mim como ninguém se compadeceu. O Senhor me deu uma oportunidade, me deu a chance, me deu o perdão, usou de compaixão, de graça, de bondade que eu precisava. O Senhor fez por mim o que eu precisava que alguém fizesse. Então a minha história mudou. Minha história mudou. A caminho de Damasco, um outro homem, perseguidor da igreja, ia com cartas de autoridade nas mãos para perseguir os cristãos, para lançá-los no cárcere. Entravam nas casas, pegavam os filhos, os pais, batiam, açoitavam e lançavam na prisão, porque eles expressavam amor ao nome de Jesus de Nazaré. Mas quando ele ia a caminho de Damasco, o próprio Jesus ergueu a sua voz e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor o chama pelo nome. O Senhor sabe quem ele é, sabe do que ele precisa, derruba ele do cavalo, cega-lhe os olhos, para depois lhe abrir o entendimento e a compreensão. E aquele que perseguia a igreja vai ser agora perseguido por causa do Evangelho, e ia compreender com todas as letras que muito lhe importava sofrer por causa do nome de Jesus. Se tornou o apóstolo Paulo, o apóstolo de Deus aos gentios, o missionário que levou a igreja às cidades, às terras gentílicas distantes nas suas viagens. Faltava algo a Zaqueu. Ele tinha riqueza, mas ele não tinha lealdade. Ele não tinha o perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas. O rico que sobe na árvore, que contempla Jesus e que vive a diferença na história. Faltava algo a Paulo, tinha muito conhecimento. Era um judeu convicto, era um cidadão romano de título. Mas lhe faltava o mais importante, o amor ao Senhor, que fizesse com que ele se dedicasse em favor do reino de Deus, tanto como se dedicava contra. E o Senhor Jesus contemplou esses homens e essa mulher nos olhos. Porque, surpreendentemente, ele os conhecia bem. Irmão, o Senhor nos conhece bem. É Ele que sabe dos nossos pecados. Precisa vir confessar ao pastor. Nós não temos confessionário aqui.
Mas é preciso que você se derrame diante do Senhor com sinceridade, com honra, com gratidão, com reconhecimento das suas falhas, das suas iniquidades, aos pés de Cristo, aos pés da cruz. Porque é por intermédio da cruz que Ele nos salvou. Compaixão, a misericórdia está lá, no perdão que Ele oferece quando nos amou primeiro. Não se assente à mesa com o Senhor sem levar em conta quem Ele é e quem você é. Não se assente à mesa com o Senhor sem que antes possa fitar Jesus nos olhos e ter dele a compaixão que Ele tem, o perdão que Ele oferece para aqueles que em coração contrito buscam e diz: tem compaixão de mim, perdoa. Não se assente à mesa da ceia hoje sem sair daqui na certeza de que de alguma forma, em alguma área, Deus vai mudar a sua história. O que você fazia, você não vai fazer. Naquilo que você era identificado, você não vai ser identificado mais. Se você levava algum estigma, alguma condenação, algum título que você recebia aí por uma trinca, por uma marca diferente na vida que ficou, por um erro cometido, você vai sair daqui convicto, certo de que Deus já te perdoou. E você não precisa ficar se cobrando isso e nem deve se culpar pela cobrança de ninguém. O Senhor Jesus vai dizer para você, o autor e consumador da fé, o dono da vida e do perdão: perdoados estão os seus pecados. Vai em paz, vai em paz. Se alguma coisa te aflige, se alguma decisão para tomar na semana, se alguma posição para mudar em casa, na vida, no trabalho, na escola, você às vezes fica sem coragem, receoso, porque não sabe o que pode acontecer, sabe o que pode vir por aí, toda ação tem uma reação. Se você agir dentro da vontade de Deus, sabe que Deus vai te honrar, vai mudar o curso da sua história, e quando Deus muda o curso da nossa história, é sempre a melhor. Essa mulher, ela sai dali melhor. Zaqueu, quando Cristo sai da sua casa, ele é uma pessoa melhor, tem uma história melhor. Paulo viveu sofrimentos, viveu dores. Você poderia dizer: ah, Paulo viveu uma história pior. Não, para a visão de Deus, para o propósito de Deus, Paulo foi um grande homem, um grande servo, tem um grande galardão, porque correu bem a carreira que o Senhor propôs, se tornou um homem melhor, um discípulo de Deus aos gentios. E cumpriu bem o seu papel, a sua missão, que no momento da sua morte não tinha nada para dever a ninguém, não tinha nada para dizer: eu me arrependi disso. Não, eu servi ao Senhor apesar das dores, porque eu sei que o meu Redentor vive, e é aquele que me ama. Deus é aquele que contempla a sua vida, que fita você nos olhos, que pode dizer para você hoje: vai em paz, vai de vida nova, vai de atitude nova, vai de propósito novo, vai para ser mais feliz, vai para ser mais bem-aventurado ainda, vai para me honrar mais, vai para me representar melhor, vai para cultuar meu nome de verdade, vai para me servir com sinceridade, vai para ser um instrumento do meu agir, a vida daqueles que estão à sua volta. Vai